Você tem que espremer para tirar o preceito jurídico. Quase que dá uma surra no acórdão para ver se ele confessa aquilo que a gente quer. Portanto, o precedente tem uma diferença imensa para a jurisprudência. Para a súmula, observem, o Supremo tem uma súmula de algema. A rigor técnico nunca foi súmula. Aquilo era um precedente. E que a gente lê o enunciado desse julgamento e não consegue, de forma clara, extrair dele toda a razão de decidir. Até porque a gente continua vendo gente se algemada todo dia, parece que não foi claro o suficiente. Mas acontece que por estabelecimento do precedente, nós teremos agora a possibilidade de se estabelecer o direito como norte a decidir e a influenciar casos futuros. Qual é o estado anterior, o estado do CPC? Será que isso é novidade? Não tem novidade nenhuma. O artigo 120, parágrafo único, já tinha essa ideia de verticalização, de criação de jurisprudência, de precedentes, de recurso repetitivo. O 475, no duplo grau de jurisdição, já permitia uma série de entendimentos. O 476, o 479, tratando de uniformização de jurisprudência. O 543B, repercussão geral. 543C, repetitivos, e assim por diante. O 544, poderes do relator. Os tribunais viraram momentos de encontro na sessão para trocar ideias. Porque o relator pode fazer absolutamente tudo. E qual é a proposta do novo CPC? A proposta do novo CPC começa, a meu modo de ver, nesta perspectiva de precedentes, a partir do 926. Os tribunais deverão uniformizar, velar pela sua jurisprudência. Ela precisa ser clara, ela precisa indicar para que caminho devemos seguir. E isso se completa pelo 927. Há um dever, uma obrigação de se seguir súmulas, enunciados e orientações do plenário dos outros tribunais, dos tribunais superiores. Mas então nós voltamos ao marco zero. Os tribunais superiores precisam saber que eles têm que mudar o jeito de decidir. Não pode ser jurisprudência lotérica. Não pode a primeira turma do STJ decidir de um jeito, a segunda turma decidir de outro jeito, e na mesma sessão a segunda turma decidir de dois jeitos. Não pode. Nós precisamos ter uma visão mais clara do que está sendo decidido. O 932 continua outorgando poderes ao relator. O 955 novamente trata do conflito de competência. O 976 e 978 do IRDR, algo que vem, a meu modo de ver, num momento muito adequado. Nós teremos no meu tribunal uma atividade onde os juízes deverão identificar como tarefa de casa, para poder se encontrar e numa plenária decidir o que fazer, identificar todos os casos em que eles, juízes, podem suscitar o IRDR, o incidente de resolução de demanda de prestígio, que é para provocar o tribunal, que é para o tribunal olhar para o juiz e os juízes perguntarem ao tribunal: sim, e agora? Como é que vai ser? Nós temos essa relação aqui de demandas repetitivas, situações idênticas, como é que vocês vão decidir? A gente quer uma orientação. Qual é a consequência pela inobservância dos precedentes? A decisão vai ser nula. Não vai ter sequência. Nós vamos continuar no sistema de descrença, no sistema de descrédito na justiça. E não me
surpreenderá se o CNJ baixar uma resolução em que virá o texto dizendo que o juiz que não segue precedentes terá contra ele aberto um processo do PAD. Porque nesse país é assim, a gente cumpre mais resolução do que lei. Essa semana eu fiquei pasmo com essa história de vistas de prazo para vistas em 10 dias. O atual código já trata, o código novo também vem tratando, e uma resolução do CNJ é que vai obrigar todo mundo a cumprir. Não basta a lei, aqui é assim, resolução. E aí é o seguinte, a resolução determina que os tribunais também deverão editar normas para adequar seus regimentos. E alguém vai dizer, o regimento é tudo de mexer, vamos fazer o seguinte, baixa uma portaria. E aí todo mundo cumpre a portaria. O que busca o novo CPC no primeiro momento? Segurança jurídica. No primeiro momento, a meu modo de ver, ele não busca velocidade, ele busca segurança jurídica. Agora, o que é que nós teremos como consequência se decidirmos de maneira uniforme? Credibilidade e celeridade. Como consequência da credibilidade, dessa segurança jurídica, e a partir da ideia dos precedentes, a gente vai ter celeridade. Tem se sombreado a crise moral que a justiça atravessa. Tem se evocado a crise de confiança que existe entre a opinião pública e a instituição judiciária. É preciso ver a verdade de frente. Falta confiança dos cidadãos na justiça. A justiça é um dos pilares do Estado de Direito. Quando se perde confiança na justiça, a democracia é fragilizada. Todos os poderes deveriam se colocar em marcha para que a justiça sirva melhor os cidadãos. Isto é uma frase que poderia caber a qualquer um de nós, mas foi dita pela ministra Rachid Dati, foi ministra da Justiça da França no primeiro mandato de Nicolas Sarkozy. Muito melhor que o nosso Cardoso, né? Passando justiça a beleza feminina, melhor que o nosso Cardoso, né? E fala muito melhor. Qual é a estratégia que eu proponho? Unificar a atuação de todos em torno de uma única meta-mensagem, de uma mensagem meta, sintonizada com a sociedade. Qual que é essa estratégia? Justiça com segurança, justiça com credibilidade, justiça com celeridade. Se nós tivermos essa sintonia com o jurisdicionado, nós vamos recuperar credibilidade. Quero deixá-los em boa companhia, transmitindo aos senhores 5 recados de 10 que um dia ele me deu, que é o Renato Nalim. Primeiro, a gente tem que inovar, senão a gente vai morrer. A gente tem que alavancar ativos estratégicos, incrementar a velocidade, ser proativo e experimentalista. Esse código proporciona isso. Há muita gente que diz que esse não é o código dos sonhos. Ok, ele não é, mas ele está aprovado. Daqui para frente é desobediência civil ou cumpre. Romper barreiras, porque permanecer como está é estagnar, e estagnar é ser superado. A gente deve buscar incessantemente um desempenho cada vez superior. Muito obrigado pela paciência fraternal comigo. Muito obrigada, desembargadora. Temos que refletir muito. E agora, para encerrar, eu passo a palavra ao juiz Thiago Brandão de Almeida, que é juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, professor de cursos de graduação e pós-graduação, membro da Comissão para o Novo Código de Processo Civil da Associação dos Magistrados Brasileiros e do Comitê Técnico de Formação e Pesquisa da INFAM. Boa tarde a todos, quase já boa noite, né? Desembargadora Tedesca, muito obrigado pela concessão da palavra, muito obrigado à AMP pelo convite, Silveira,
João Ricardo, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa mesa tão seleta, desembargador da igreja. Nós estamos aqui numa mesa bem selecionada, aqui de magistrados nacionais, não por mim, mas pelos dois oradores que já nos antecederam. O professor Fernando Gajardoni é considerado um dos melhores jovens processualistas desta época. Já lançou inclusive um volume sobre os comentários do novo CPC, e a grande crítica negativa é que ele só lançou o primeiro volume, então todo mundo quer que ele lance logo os demais volumes. E a grande crítica positiva é que ele só lançou o primeiro volume, porque ele está estudando, na companhia dos seus colegas professores, bem a matéria para não gerar ali comentários não amadurecidamente comprovados. Bom, e para nós magistrados é muito fácil a leitura do professor Gajardoni, porque é magistrado como nós e se depara com as mesmas dificuldades que nós nos deparamos. O desembargador Marcos Alaô foi um dos primeiros magistrados a participar de um seleto grupo de sedimentação do que seria a nossa escola judiciária mais importante do país, que é a INFAM, a escola do STJ. Semana passada, não falei para ele ainda, mas o nome dele foi citado no evento da INFAM, em tom de agradecimento, por ser um dos pioneiros nessa preocupação que a INFAM está tendo, de preparar o juiz recém-ingresso para exercer a magistratura. Nós passamos num concurso que mede memorização, direito positivo, jurisprudência, mas na hora de judicar mesmo, a INFAM quer evitar que aconteça, por exemplo, a situação que sofreu o desembargador Ricardo Gentil no meu estado, que há 13 anos atrás, como juiz, recebeu um auxiliar lá em Teresina que achava que sabia ser juiz, chegou lá com todas as dificuldades para operacionalizar aqueles conhecimentos que já tinham acumulado. Então, veja a mesa na qual nos encontramos. Bom, colegas, eu tranquilizo a todos que eu procurarei ser bem objetivo e breve, já que o horário já está se estendendo, as piscinas, as águas parece que estão pegando fogo já, porque passam dias esquentando, né? E vamos lá, vou falar sobre tutela provisória, que é também um dos temas mais debatidos e comentados desse novo código. A tutela provisória está sediada na parte geral do novo CPC. Daí uma boa notícia que nós temos uma parte geral do novo CPC, não temos uma parte geral no atual CPC, deixando claramente a ideia de que existem normas processuais que se aplicam a todo tipo de processo, que é a parte geral. E a virtude é tratar todas as formas do juiz de adiantar decisões antes do que seria a tutela definitiva, que viria com a sentença, tratar no mesmo locus legislativo. No Código atual, nós temos uma forma de prestar tutela provisória tratada no artigo 273, a outra lá no 798 seguintes, a distância que às vezes causa assim, um embaraço ao intérprete que fica ali sem saber como é que conjuga um artigo daqui com o artigo de lá e, enfim, gera um certo embaraço hermenêutico. Com o passar dos anos, desde o Código de 37 ainda, passando pelo Código atual, as ondas reformistas, esse passar do tempo foi anunciando para e passo a morte do processo cautelar. Então, uma das novidades que o novo Código traz é finalmente enterrar um processo cautelar, não a tutela cautelar. A tutela cautelar continua existindo, agora não há necessidade da formação de um processo só para isso. Ela pode ser concedida nos autos do processo que vai existir inexoravelmente, então o processo é único. E a importância da matéria para nós, juízes, tutela provisória, é que a tutela provisória é aquele ponto da balança que tenta equacionar aquele aparente conflito entre a segurança e a efetividade. A segurança que vem com o julgamento final e a efetividade que a pessoa precisa usufruir do direito imediatamente. Então a gente fica nesse dilema e a tutela provisória que é o fiel da balança para todos nós. O Código traz duas espécies de tutela provisória, tutela de urgência e tutela de evidência. Obviamente que na tutela de urgência há o elemento temporal que chega a ser um requisito para a sua concessão. Tem que ser algo urgente, a configuração necessária do perigo in mora.
a tutela de evidência dispensa a comprovação de perigo in mora. Né? Ela vai ser concedida com base, não já diz da evidência, então somente naquela probabilidade. A tutela de urgência se divide em cautelar e satisfativa. Isso não é novidade. A novidade é tratar de uma forma mais didática. Né? Ponto positivo do novo código: é mais didático. Ponto negativo: é muito didático. Às vezes a didática da academia, na prática, na judicatura, do dia a dia forense, ela não funciona. Então, dependendo de como você vê o fenômeno, você pode ter crítica positiva e crítica construtiva. Positivo ou negativo. Bom, cautelar, a tutela de urgência pode ser só para preservar uma situação, um risco, ou para garantir o usufruto do direito. Cautelar e satisfativo. A tutela de evidência sempre satisfativa. O legislador optou claramente por tratar as duas formas de tutela de maneira diferente. Tutela de urgência, ele diz que vai ser concedida quando tiver fumus boniuris e periculum in mora, tanto fazendo seu medida cautelar como medida antecipatória. Então, aproximou um pouco dessas duas medidas, mais ainda que o Código vigente, que traz aqueles conceitos difíceis de compreender, por exemplo, na tutela satisfativa, que tem que haver verossimilhança da alegação, baseada em prova inequívoca, expressões bem difíceis de compreender na prática, dizer quando é que aquilo ali existe ou não existe. Probabilidade e risco, prejuízo. Fomos boniuris e periculum in mora. A tutela de evidência, o Código procura trazer todas as situações em que ela deve ser concedida. Então não deixa um tratamento assim genérico, lista casos pontuais em que ela pode ser concedida. Vou procurar trazer aqui alguns pontos polêmicos que vêm sendo alvo de artigos, comentários, fóruns, tanto de processualistas como da própria magistratura, enfim, assuntos de interesse de todos aqui. A estabilização da tutela provisória é um fenômeno para tutela provisória em sentido genérico, foi um fenômeno novo para nós. Alguns dizem que está sendo importado da Itália ou da França, mas isso nesse primeiro momento não vai interessar muito. O que vai interessar é que esse fenômeno está sendo importado aqui para nós. O juiz concedendo uma tutela provisória desde que ela sendo uma tutela provisória requerida em caráter antecedente, ou seja, antes da existência do debate sobre o pedido que realmente interessa, que é o pedido de mérito, no final, sendo requerido em caráter antecedente, desde que com índole satisfativa, ou seja, não cautelar, se o juiz concede e a parte não toma a atitude processual que normalmente ela deveria tomar, ela se estabiliza. Ela torna-se estável. Durante 2 anos, qualquer parte interessada, qualquer terceiro, pode retomar a discussão. A partir disso, ela ficaria definitivamente estável. É um fenômeno novo. Aí qual é a discussão? Isso é coisa julgada, não é coisa julgada, porque o fenômeno é relativamente novo para nós, fica essa dúvida. Nós estamos acostumados a decisões que produzem efeitos para sempre, vamos colocar assim, serem coisas julgadas. Isso é coisa julgada, não é coisa julgada. Passado aqueles 2 anos em que se pode reabrir a discussão, vai se formar coisa julgada, portanto vai abrir prazo para possível ação rescisória ou não? São as interrogações que começam a se fazer. A literalidade do dispositivo do novo Código traz uma ideia de que não se forma coisa julgada. Não se formando coisa julgada, não haveria prazo de 2 anos para rediscussão, mais 2 anos para rescisória. Mas aí tudo isso ainda vai ser muito digerido, debatido e amadurecido. É cabível estabilização contra julgamentos, aliás, contra concessões apenas totais dos pedidos elencados, ou também é admissível a estabilização de tutela provisória concedida em caráter parcial? É algo também que começa a se debater entre os processualistas, O Código não trata claramente disso. Para que se afaste essa estabilização, por que a parte inconformada
com a sua concessão, normalmente a parte de ré, o que ela deve fazer para evitar essa estabilização? O Código traz, ela deve recorrer por recurso. Será se o legislador utilizou essa palavra recurso de maneira técnica? Tem que ser estritamente um recurso, ou seja, tem que colocar essa discussão para uma instância superior, para um outro órgão jurisdicional, ou tem que ser elencado alguma daquelas modalidades que a própria lei processual chama de recursos? Outras medidas chamadas de sucedâneos recursais são suficientes para isso? A contrariedade do réu, que não seja tecnicamente um recurso, é suficiente para isso, para afastar essa estabilização da tutela provisória? Argumentos de parte a parte. A finalidade do novo Código é enxugar recursos. Se a finalidade do novo Código é enxugar recursos, diminuir o recurso em tribunal, obviamente ele não pode incentivar a parte de recorrer, a recorrer. Então, qualquer manifestação em tese deveria ser admitida como suficiente para afastar essa estabilização, nem mesmo que não seja tecnicamente um recurso. Esse é uma linha de pensamento. Outra linha de pensamento: durante o processo legislativo, especificamente quando ainda se chamava de PLS 166/2010, quando veio o texto aprovado pelo Senado, não dizia recurso, dizia impugnação. Impugnação, sim, é uma ideia normalmente tida como um ato processual mais genérico. Impugnar não precisa ser tecnicamente um recurso, existem vários meios de se impugnar, de trazer contrariedade àquilo que está se concedendo. Quem vai dizer como é que vai ser? Assim, aí como o professor Cajadão disse, daqui a um tempo, não sei se 10 anos, mas estou um pouco mais otimista, acho que dá para dizer um pouco mais cedo. Daqui a um tempo os tribunais, principalmente o STJ, vai dizer, né, como é que vai ser. Fungibilidade entre as duas formas de tutela tutela provisória de urgência. A fungibilidade não é novidade, já existe, né? O dispositivo do 273, parágrafo 7º, né? Se não me engano, traz essa fungibilidade. Né? Trouxe numa mão única. A melhor interpretação, a jurisprudência não, é uma fungibilidade de mão dupla. Tanto uma se transforma em outra, como a outra se transforma em uma. O novo código poderia ter sido mais claro a esse respeito, não foi. Continua direcionando a fungibilidade em uma direção. Ela vai continuar sendo como uma fungibilidade de mão dupla? Acreditamos que sim, por conta da interpretação que já existia com a vigência do código atual. Concessão de ofício. O juiz poderia conceder medidas provisórias de ofício? Vem-se entendendo que não. Exceto casos urgentes para evitar perecimento de direito, que, sendo medidas cautelares, medidas assecuratórias, o juiz estaria autorizado a conceder medidas de ofício, até para preservar o objeto do processo, não o direito, mas o objeto do processo, para que ele não se esvaia com o tempo. E aí tem um dispositivo que diz o seguinte: o juiz deve justificar de modo claro e preciso as razões pelas quais concede, nega, modifica ou revoga a tutela provisória. Desembargador Igreja, na sua fala, diz: olha, há uma desconfiança, porque o dispositivo desse aqui ele é óbvio. Ele é óbvio. Mas durante essa nossa pequena experiência de acompanhar o andamento do processo legislativo, tanto ainda na redação de projeto, como principalmente quando passou pelo Senado Federal, quando nós tivemos a oportunidade de acompanhar, a gente nas audiências públicas viu muito isso, desconfiança, sempre desconfiança. O professor Gajardoni levantou um ponto interessante. Havia, em uma daquelas chamadas linhas fundamentais do anteprojeto, havia uma que dizia: olha, vamos deixar o juiz à vontade para flexibilizar o procedimento. Gritos: mas é impossível se admitir uma regra como essa. Do jeito que está, cada juiz tem um CPC, imagine o CPC dizendo isso. E aí é a hora da gente olhar para nós mesmos.
de nós olharmos para nós mesmos. E aí, na hora que a gente vê um dispositivo desse, a gente imagina o seguinte: olha, não precisava, mas se ele está lá, algo está acontecendo. Será? Se nós não estamos justificando de modo claro e preciso as razões pelas quais concedemos, modificamos, revogamos, etc, etc. Artigo 489, salvo engano, diz: não se considera fundamentada uma decisão que serve para qualquer situação. É um dispositivo assustador. Alguém, né, se imagina decidindo algo que com aquela decisão ela vale para qualquer caso. A história do defiro, a história do presente dos transportes legais, autorizo, enfim, presentes os requisitos legais, fomos banidos. Então a gente tem que olhar para nós mesmos para sabermos por que está acontecendo isso, com a devida crítica construtiva que nós temos que fazer de nós mesmos, né, para melhorar enquanto atividade total e atingirmos nossa finalidade de prestação jurisdicional de qualidade. E por fim, já me encaminhando para a conclusão, as tutelas, as mais variadas formas de tutela de evidência, eu penso apenas uma das hipóteses que vem a ser uma das mais gerais, né? Quando a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então a situação vai ser uma situação que não existe um cabimento em um rito, uma ação específica, pode caber em qualquer tipo de ação, desde que o autor traga prova robusta para o inicial e o réu na contestação não coloque em dúvida aquela prova trazida pela parte autora com a inicial. Daí a autorização legal para, nesses casos em que o pedido do autor está mais provável do que o pedido do réu, o direito do autor está mais provável que o direito do réu, que o juiz conceda o peso de carregar nos ombros o tempo do processo para o réu, não para o autor, normalmente o autor que carrega esse peso. Agradecendo aqui a atenção de todos, que até uma hora dessa estão aqui para nos ouvir e principalmente para... Acho que a sala está ainda tomada porque a magistratura quer falar sobre o novo CPC, essa fase de debates que provavelmente iniciaremos a partir de agora. Eu encerro a minha participação. Muito obrigado. Não sei se teremos perguntas. Esperando talvez vai adiantando na hora o atrativo das piscinas aqui do resort. Então, boa, Tiagão, parabéns! Dando sequência, eu agradeço a presença de todos os painelistas, doutor Fernando, doutor Marcelo, doutor Igreja, doutor Tiago Brandão. E ainda uma lembrança para todos. E por último, antes que se vá, eu tenho algumas pequenas informações para prestar. Acho que não dá mais tempo para retirar agora o ingresso para a festa de amanhã, mas fiquem tranquilos que até amanhã, até às 13 horas, serão entregues na área do pergolado os ingressos do show de encerramento com Jorge Mateus e também os brindes. E ainda que será ministrado pela fotógrafa Daniela Fernandes um workshop de fotografia. E todos os participantes presentes devem concorrer a um mini ensaio com direito a 10 fotos. A partir de amanhã, às 10 horas no auditório. Quem quiser iniciar uma carreira de modelo é uma possibilidade. Muito obrigada a todos.